Eu tô sozinho com a maior peça que já foi recuperada do Titanic. Essa garrafa de champanhe continua fechada, com o champanhe dentro. Eu já estou vendo a Estátua da Liberdade. Muito pequena, é claro. Se você sonha em visitar o Titanic, é lá no fundo do mar, pessoalmente, esse vídeo é para te explicar como você nunca vai conseguir fazer isso. É só cair 3 raios na tua cabeça e você sobreviver ainda. Mas tem vários lugares no mundo em que você pode conhecer pedaços do Titanic, ver partes do navio ou coisas que estiveram a bordo dele de verdade. E algumas você pode até encostar e até comprar pra você. E nesse vídeo eu vou te mostrar onde você encontra essas coisas, como é que você pode ver tudo isso e pra onde você tem que viajar. E eu resolvi começar esse vídeo aqui em Nova York Porque eu sou rica! porque aqui era o destino do Titanic e pra cá que os sobreviventes vieram. Esse aqui é o Pier 54, que é o lugar onde o Titanic deveria ter chegado, e o que chegaram foram só as vítimas, e elas desembarcaram por este portal aqui. O que sobra hoje é só essa parte de ferro, essa que era a porta, né, do pier. O prédio em si foi demolido há muitos anos atrás. O fato curioso é que as vítimas foram deixadas aqui pelo Carpathia, mas antes disso ele parou no Pier 59, que fica um pouco mais lá pra cima, para descarregar os botes salva-vidas, porque era mais importante você entregar primeiro as propriedades, depois as vidas. O pier original foi demolido e o que virou o Pier 54 chama-se agora Little Island. E aqui nessa plataforma, basicamente, eu estou fazendo o caminho que os sobreviventes fizeram quando chegaram em Nova York. Todo mundo conhece a Broadway pelos musicais. O que pouca gente sabe é que aqui no número 1 da Broadway ficava a bilheteria da White Star Line. Essa aqui é a bilheteria da primeira classe. E eu vou lá para o outro lado para mostrar a terceira classe. Cabin Class, terceira classe. E foi aqui que as pessoas compraram as passagens de volta para Londres, que foi a viagem que nunca aconteceu. E aqui nos fundos daquele prédio, número 14 da Broadway, ficam as escadarias onde aconteceu aquela famosa foto de todo mundo buscando notícias de seus parentes logo após o naufrágio. Isso aqui é do outro lado da rua, de onde todo mundo fica apertando as bolas do touro da Wall Street. O Titanic era a maior construção humana móvel do mundo em 1912, e ele era frequentemente comparado com prédios, né? E esse prédio aqui atrás de mim, também fica aqui na Broadway com a Quinta Avenida, é um dos prédios que existiam na época e era comparado com o tamanho do Titanic, inclusive em propagandas da White Star Line. Esse aqui é o Hotel Jane e as vítimas do Titanic vieram para cá, foram hospedadas aqui, porque alguns dias depois começou o inquérito e o julgamento do naufrágio. Todo mundo conhece o Empire State, né? O que pouca gente sabe é que aqui nessa esquina da Quinta Avenida com a Rua 34 ficava o Hotel Waldorf Astoria, que é onde aconteceram os depoimentos e o inquérito do Senado americano. Esse farol aqui atrás de mim, ele é um memorial que foi erguido um ano depois do naufrágio, exatamente um ano depois ele foi inaugurado. Muita gente conhece a história do casal Strauss, porque a esposa se recusou a entrar no bote porque o marido não podia embarcar, e ambos morreram na tragédia. Pouca gente sabe que o casal Strauss eram donos da loja Macy's, a famosa loja de departamentos aqui de Nova York. Essa aqui é a Biblioteca Pública de Nova York. Você deve conhecê-la mais pelo filme Dia Depois da Manhã. Só que eu tô aqui porque a família Astor, do John Jacob Astor, o homem mais rico a bordo, que morreu na tragédia, é uma das maiores financiadoras da coleção que tem aqui. E além disso, aqui você pode consultar microfilmagens dos jornais da época, que tem as notícias do naufrágio, assim que elas foram chegando. É muito interessante você ver como foi o desenrolar da história. E aqui em Las Vegas, no Hotel Luxor, aquela pirâmide famosa, que está a maior exposição do Titanic. Apesar da cidade não ter ligação nenhuma com a história do navio, aqui tem muito turista e foi para cá que eles trouxeram as peças mais importantes que já foram recuperadas lá do fundo do mar.
Essa é a primeira sala da exposição e aqui eles explicam como o navio foi construído, as ferramentas, e tem até um pedaço de corda ali atrás que ainda estava preso no suporte e a corda ficou preservada depois de décadas no fundo do mar. Depois da sala do correio, passeio pela terceira classe. Não que eu viajaria nela, seria na primeira, é claro. A primeira e a segunda classe compartilhavam muita coisa em comum, não tinha tanta diferença assim, era um pouco mais simples, mas muita coisa era parecida, e o conforto também era muito parecido. Ninguém sabe o que aconteceu com a grande escadaria, mas existiam duas, uma na frente e uma atrás. Aqui são algumas ferragens da escadaria de trás e um pedaço do piso foi recuperado. Esse não é o querubim da escadaria. Existiam vários querubins e esse é um menor, mas é muito parecido. Essa é uma réplica do quarto da primeira classe. Por um acaso é o quarto do filme, óbvio, né? Não é tão detalhado quanto o cenário do filme, que eu já estive dentro, lá no México, mas dá uma ideia de como é a atmosfera do navio. Uma coisa muito interessante é que você tem objetos de metal muito sólidos, retorcidos, por causa de toda a violência do naufrágio, e ao mesmo tempo você tem objetos muito delicados, como porcelana, que sequer estão rachadas, e até papéis, notas, cartões de visita que nunca foram molhados. Então, explicando mais ou menos o que é esse grande mural aqui. Objetos de cozinha da segunda classe, piso das áreas comuns da terceira classe, mais utensílios de cozinha. Isso aqui é uma escotilha de um vitral do lounge da primeira classe. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é um frame do Café Parisiense. E se você assistiu o filme, é onde acontece a Rose chamando o Sr. Slay de louco. Freud, quem é? Tripés e material para revelação fotográfica. Então pode ser que existam fotos, filmes fotográficos, por exemplo, que nunca foram encontrados. Então ninguém sabe se de repente existem fotos tiradas a bordo que a gente pode talvez descobrir no futuro. Incrivelmente, essa garrafa de champanhe continua fechada, com o champanhe dentro. Ela não estourou porque a pressão da garrafa é tão alta que resistiu à pressão do fundo do mar. Conforme a exibição vai passando, a gente vai se aproximando da hora do naufrágio. E o ar-condicionado vai ficando mais frio, eu acho que é para dar um pouco a sensação. Meio tétrico, né? É difícil descrever o que é estar na frente dessa peça. Isso é basicamente a roda que controla o navio. E foi exatamente segurando essa peça, que hoje em dia a parte de madeira não existe mais, que ele tentou desviar do iceberg e não conseguiu. Então é muito difícil imaginar a sensação de impotência da tripulação tentando desviar do iceberg e não conseguindo. E essa peça está aqui. Essa peça também é muito importante, ela também veio da ponte de controle do navio. Ela mede o nível de inclinação do navio. Então, obviamente, isso foi muito observado durante o naufrágio. Várias pessoas da tripulação tentaram manter o nível do navio enquanto ele afundava, para facilitar a operação de descida dos botes. E, incrivelmente, ele ainda funciona. Não se fazem mais coisas como antigamente. Esses
pratos para gratinar caíram na areia dentro do móvel e a madeira foi corroída ao longo do tempo e os pratos se mantiveram exatamente na posição que eles estavam armazenados. Eu tô sozinho, absolutamente sozinho, com a maior peça que já foi recuperada do Titanic. É um pedaço do casco da parte que quebrou. São duas cabines de primeira classe. Tem aqui as duas janelas, essa janelinha menor é do banheiro. Tem um pedaço de uma terceira janela aqui. E vamos lá para a parte de trás, se eu não tropeçar. Que dá pra ver o interior das cabines. Essa aqui é a parede que dividia as cabines. Tem um pedaço do chão. Aqui é o banheiro. Os dois banheiros. A janela do quarto. Dá pra ter uma ideia do tamanho das coisas. A espessura do vidro, que não tinha resistência, né? Que temos hoje, por exemplo, uma janela de avião. E estar sozinho com ela é uma oportunidade que eu nunca tive. Não sei se é tão fácil de perceber que ela é encurvada. E bem aqui atrás de mim, ó, tem uma rachadura. Justamente porque ela estava na parte em que o navio quebrou. E então basicamente ele se achatou e abriu para os lados. Isso dá para ter uma noção da força que foi envolvida nessa rachadura, né? Então imagina quem estava dentro do navio na hora que isso aconteceu. Muito importante, não toque na peça. Não toque em nenhuma peça. Muita gente vem pra cá e fica com fogo para encostar na grande peça, porque eles acham que, não sei, que é milagroso, que é o Papa, não sei qual é a ideia dessas pessoas. Acontece que este metal, obviamente, passou muito tempo sendo corroído e ele tem uma camada de proteção de cera, e essa cera ela se deteriora com a gordura da mão, e a sua mão tem gordura, mesmo que você tenha acabado de lavar. Então não encoste, porque isso destrói a camada protetora e expõe o metal à corrosão. Se você quer que o seu neto venha aqui daqui sei lá quantos anos e veja essa peça do mesmo jeito que você viu, não coloque a sua mãozinha engordurada. Obrigado. Aqui mais papel que nunca foi molhado. Muita gente se pergunta como nunca foi molhado. A maioria estava dentro de bolsas de couro. O que acontece? As bolsas de couro, com a pressão do mar, acabaram seladas. O fechamento dela foi selado pela pressão e o couro não se dissolve e virou uma bolha de ar, e elas se tornaram assim cápsulas do tempo. Então tudo que estava dentro delas, roupas, papéis, acabou se preservando sem se deteriorar com a água. Da mesma forma que esses perfuminhos aqui, ó, eles ainda têm a essência, ou pelo menos tinham. A primeira vez que eu vim tinha de fato o cheiro. Hoje em dia, com máscara, não dá pra sentir nada. E aqui tem uma lista completa de todos os sobreviventes e perdidos no acidente. Muita gente acha que foi a terceira classe quem mais perdeu vidas. Só que na verdade a maioria das pessoas se esquece que quem mais perdeu vidas foi a tripulação. Veja a quantidade de mortos perto de sobreviventes. Logo no começo eles te dão um cartão de embarque com o nome de um passageiro. E aqui no final você descobre se você morreu ou se você sobreviveu. O único objeto real do Titanic que pode ser vendido é o carvão que foi recuperado em 1994. E obviamente é muito limitado. Então aqui são pouquíssimos objetos que tem esse carvão real do Titanic. E um pedacinho do Titanic volta comigo para o Brasil. Mas não acaba por aqui. Em junho eu vou para o Reino Unido, onde o Titanic foi construído e de onde ele partiu. E lá existe preservado até hoje um salão da primeira classe inteiro do navio gêmeo do Titanic, o Olympic. E eu vou resolver de uma vez por todas se o Jack cabia ou não cabia na tal da porta. Que não é uma porta, mas isso fica para junho. E você só vai ver se inscrevendo no canal. Não esquece de clicar. E afinal, sobrevivi ou não? Sobrevivi.